uma palavra em inglês que é relativamente comum, mas que muita gente não sabe o significado, que é a palavra fend. Fend. Essa palavra aqui, ela é raramente usada sozinha, só a palavra fend. Normalmente, ela é usada em expressões, como por exemplo a expressão fend for yourself. Fend for yourself. Essa expressão significa se virar sozinho. Por exemplo, na seguinte frase: When you live alone, you have to fend for yourself. Quando você mora sozinho, você tem que se virar por conta própria, se virar sozinho. When you live alone, quando você mora sozinho, you have to, você tem que fend for yourself. Se virar sozinho, se virar por conta própria, se virar por você mesmo, você tem que se virar, né? Sozinho. Fend for yourself. Outro exemplo com fend for yourself seria se eu falasse assim: It's time for you to learn to fend for yourself. É hora de você aprender a se virar sozinho, a se virar por conta própria, a fend for yourself. It's time for you to learn. É hora de você aprender to fend for yourself, né? To, nesse caso seria a, né? To fend for yourself. A se virar sozinho, a se virar por conta própria, a cuidar sozinho da sua vida, a fend for yourself. Agora veja que nessa expressão a gente falou fend for yourself. A palavra yourself significa tipo você mesmo. Então quando eu tô falando de você, tô falando, ó, você aí tem que aprender, né? Tô falando direto pra pessoa e falando, você tem que se virar sozinho, aí eu vou falar fend for yourself. Mas se eu estiver falando, por exemplo, assim, de outra pessoa, ele tem que aprender a se virar sozinho, aí em vez de usar a palavra yourself, que é você mesmo, eu vou usar a palavra himself, que é ele mesmo. Por exemplo, you had to fend for yourself. Aqui eu tô falando, você teve que se virar sozinho, se virar, tô falando direto pra pessoa, né? You had to fend for yourself. Agora se eu for falar dele, como eu tava falando, eu vou falar assim, ó. He had to fend for himself. Ele teve que se virar sozinho. Ele teve que se virar por ele mesmo. Então aqui a gente usou himself, que é o ele mesmo. Então, ó, a primeira frase, you had to fend for yourself. Você teve que se virar sozinho, você mesmo. Quando falar dele, he had to fend for himself. Ele teve que se virar por ele mesmo. É que a gente não fala assim, ele teve que se virar por ele mesmo. A gente fala, ele teve que se virar sozinho. Mas é importante você entender essa diferença do fend for yourself, quando eu estou falando diretamente com uma pessoa, fend for himself, quando eu estou falando dele, e se eu for falar dela, aí eu vou ter que falar ela mesma, que é o herself. Aí essa frase aqui eu diria, she had to fend for herself. Ela teve que se virar por ela mesma. Ela teve que fend for herself. Herself é ela mesma, então a gente usa nessa frase, embora a gente, como eu disse, não traduza como ela teve que se virar por ela mesma. Não, ela teve que se virar sozinha. She had to fend for herself. E da mesma maneira, se eu estiver falando de um monte de gente, assim, tipo, eles tiveram que se virar por conta própria, eles mesmos. Eles mesmos é themselves. Eu poderia, por exemplo, as crianças ficaram lá e tiveram que se virar por conta própria. Essa frase em inglês eu poderia falar assim, the kids had to fend for themselves. As crianças tiveram que se virar por conta própria, tiveram que se virar sozinhas. The kids, né, as crianças, tiveram que fend for themselves, tiveram que se virar por themselves, elas mesmas. Ou seja, tiveram que se virar por conta própria, tiveram que se virar sozinhas, as crianças, the kids. E como eu disse, a palavra fend, ela raramente é usada sozinha, só ela, isolada, quase nunca, acho que até nunca. Ela é usada em expressões, como por exemplo na expressão fend for yourself, fend for que a gente acabou de aprender, e ela é usada também na expressão fend off. Fend off, que tem o sentido de se proteger. Até porque a palavra fend, segundo minhas pesquisas na internet, ela é uma versão abreviada, encurtada, né? Ela vem da palavra defend. Defend quer dizer se defender ou se proteger. E não é que é uma abreviação, uma gíria, não. Ela realmente é uma palavra, fend, que veio da palavra defend, que significa se proteger, se defender. E aí tem essa expressão, que é fend off, que realmente significa se proteger. Por exemplo, she was able to fend off the aggressive dog. Ela foi capaz de se proteger do cão agressivo. She was able to. Ela foi capaz de fend off, se proteger, the aggressive dog, o cão agressivo. Então, she was able to fend off the aggressive dog. Ela foi capaz de se proteger do cão ou cachorro agressivo. Mais um exemplo para fixar no cérebro
he fended off criticism during the interview. Ele se protegeu das críticas durante a entrevista. Aqui, né, o fend off, usado como verbo, foi usado no passado. Então, he fended off. Ele se protegeu. He fended off criticism. Criticism é críticas, né? Então, he fended off criticism. Ele se protegeu das críticas during the interview, durante a entrevista. Então, fend off é se proteger de alguma coisa. E como eu disse, a palavra fend praticamente nunca, até onde eu sei, nunca é usada isoladamente. Se você souber um caso que usa isoladamente, você pode até colocar aqui nos comentários desse vídeo. Mas, no geral, você vai ver ela usada em expressões muito comumente usada na expressão fend for yourself, né? Se virar por conta própria, e variações, fend for himself, né? Que é ele se virar por conta própria, fend for herself, e os outros exemplos que eu dei aqui para vocês. E também em fend off, que é uma expressão que significa se proteger de alguma coisa. Então é isso aí, fend, mais uma palavra aí para o seu vocabulário. E como sempre, se você gostou desse vídeo, não esqueça que você pode fazer um teste gratuito do curso de inglês Mário Vergara, meu curso de inglês. Se você curte os meus vídeos aqui e quer se aprofundar ainda mais no inglês, eu tenho um curso completo de inglês e este curso tem uma versão gratuita de testes para você entrar lá e testar o curso e ver se você gosta. Então, se você está procurando um curso de inglês, em vez de pagar um curso e depois ver como é que é, você pode ver como é que é, para depois, se você quiser comprar a versão completa, você pode, mas temos a versão de testes, uma versão gratuita para você entrar e ver a nossa plataforma, ver as aulas, ver o material. Enfim, você entra lá no curso e fica um tempão estudando de graça para ver se você gosta do método das aulas e do material e tudo mais, para se tornar aluno do curso de inglês Mário Vergara agora mesmo, nessa versão de testes, para você ver como é que é só usar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se estiver vendo no Instagram, vai estar no meu perfil do Instagram. Então, ou está na descrição, ou está no perfil, depende de onde você está vendo, procura aí que você vai encontrar o link para se tornar aluno agora mesmo do curso de inglês Mário Vergara. Um grande abraço, se cadastra aí no curso, né, de graça, para você testar, e a gente se vê no próximo vídeo.